Caros colegas, clientes e colaboradores, sejam bem-vindos ao estaleiro da Sonamed. A segurança das pessoas, das instalações e equipamentos e a proteção do meio ambiente são pilares fundamentais na atividade da Sonamed. Assim, gostaríamos de chamar a vossa especial atenção para o vídeo de segurança que a seguir apresentamos, pois ajudar-vos a compreender as regras e procedimentos e atitudes a adotar durante a vossa estadia. O estaleiro da Sonamed está localizado na Baía do Lubito, próximo ao Porto do Lubito. O estaleiro tem 80 hectares de área, 12 mil metros quadrados de workshops e 2 cais. O primeiro cais tem 180 metros de comprimento e está localizado no estaleiro número 1. E o segundo cais tem 160 metros de comprimento e está localizado no estaleiro número 2. A profundidade da água é de 10 metros para ambos os cais. A trabalhar ativamente sobre o lema feito em Angola, o objetivo principal da Sonamed é a transferência de tecnologia para a indústria angolana. Para o efeito, a empresa incentiva o desenvolvimento da indústria local e dos serviços a ela associados e proporciona postos de trabalho permanentes a 1.700 pessoas no país. O objetivo das regras de ouro de HSE da Sonamed é instalar uma cultura de sensibilização para a saúde e segurança no trabalho em toda a empresa, a fim de reduzir o risco de incidentes da HSE. A Sonamed está comprometida em manter e fazer cumprir os princípios que constituem a essência do nosso sistema de gestão da HSE. Da mesma forma, a Sonamed espera que todos e cada um dos seus colaboradores se empenhem individualmente nas suas atividades diárias. Se seguirmos e aderirmos às regras de ouro da HSE da Sonamed, estaremos mais perto de atingir os nossos objetivos. A Sonamed desenvolveu 9 regras de ouro que estão diretamente ligadas à cultura de segurança, à preparação do trabalho e à execução correta do trabalho. Regra de ouro número 1. HSE é um jogo de equipa. Saúde e segurança no trabalho é sobre as pessoas, é sobre medidas preventivas para a proteção das pessoas de danos e acidentes reais e é sobre a criação de uma cultura em que, na Sonamed, cuidamos uns dos outros. Regra de ouro número 2. Autoridade de paragem do trabalho. É da sua responsabilidade e está autorizado a parar o trabalho e a informar o seu supervisor se tiver dúvidas sobre a segurança do trabalho que está a efetuar ou do seu local de trabalho. Se sentir que não é seguro ou que está em perigo grave e iminente, se vir outra pessoa a trabalhar de forma insegura. Regra de ouro número 3. A imprudência mata. Não se deixe levar por atalhos, pois um dia a sua sorte pode acabar e acabar por se magoar ou ser responsável por ferir outra pessoa. Obedeça as instruções, siga a política e os procedimentos e esteja atento. Regra de ouro número 4. Conhecer os riscos. A avaliação dos riscos do seu local de trabalho é efetuada para determinar e atenuar os riscos. O seu supervisor informa-lo-á sobre as medidas a tomar para se manter em segurança. As circunstâncias podem mudar, por isso, pense sempre nos potenciais riscos antes de começar a trabalhar. Regra de ouro número 5. Organização. Manter os locais de trabalho limpos e arrumados pode evitar a ocorrência de vários riscos frequentes, como escorregadelas, tropeços, quedas, incêndios, etc. Verificar regularmente se existem riscos de tropeçar e limpar a área de trabalho diariamente no final do turno. Utilizar métodos de limpeza adequados e separar os resíduos de acordo com a política de gestão de resíduos de ar. Regra de ouro número 6. Formação e competência. Certifique-se sempre de que é competente e tem a formação correta antes de começar a sua atividade. Se tiver dúvidas, pare de trabalhar e fale com seu supervisor. A avaliação dos riscos identificará as tarefas para as quais é necessária formação ou instrução. Regra de ouro número 7. EPI apropriado. Utilize sempre o equipamento de proteção individual EPI necessário para o seu trabalho, de acordo com a avaliação de risco. E certifique-se de que sabe como utilizá-lo corretamente, pois isso pode evitar uma lesão. Regra de ouro número 8. Utilização correta das ferramentas e equipamentos. Verificar se a ferramenta é adequada para o trabalho. Pense em como e onde vai ser utilizada e não utilize ferramentas caseiras. Assegure-se de que todas as verificações e manutenções necessárias foram efetuadas e de que o capacete é apropriado para a utilização do equipamento. Regra de ouro número 9. Reportar todos os quase acidentes. Cada quase acidente comunicado é uma potencial oportunidade de aprendizagem que pode ajudar a evitar acidentes mais graves. Lembre-se de que, se alguma vez estiver envolvido num incidente, acidente ou quase acidente, pode evitar um acidente mais grave a um amigo, colega ou qualquer outra pessoa se gastar os poucos minutos necessários para comunicar o sucedido. A indução à segurança no estaleiro será feita por um técnico de segurança do Departamento de Segurança. Ser-lhe-á igualmente fornecido um manual de segurança. Como recém-chegado, será considerado um trabalhador
trabalhador de curta duração. Podem ser dadas formações adicionais de HSE, dependendo da atividade que irá desempenhar. O programa Short Service Employee da Sonamet foi desenvolvido pela Sonamet com o objetivo de identificar, supervisionar, formar e gerir os Short Service Employees da Sonamet. O programa ajuda a evitar ferimentos e danos a si próprios e a outros, à propriedade que estão a servir e ao ambiente circundante. Durante um período de 6 meses, o superintendente ou supervisor prestará uma atenção especial às pessoas recém-chegadas ao local, zelará pela sua segurança e assegurará que compreendem as atividades que têm lugar nas suas imediações. Como funcionário de curta duração, usará um autocolante vermelho no seu capacete para ser reconhecido. Não hesite em colocar qualquer questão. A fase seguinte do processo de integração é a visita médica, para verificar se está fisicamente apto para trabalhar. Terá também uma entrevista com o médico. A visita médica termina com a apresentação do programa de controlo da malária da Sonamet e a sensibilização para a prevenção da doença. A equipa médica fornece todas as informações necessárias para proteger a sua família contra a malária e a sua casa contra os mosquitos. O programa de controle da malária é um projeto social da Sonamet em parceria com a Saúde Pública de Benguela para a luta, prevenção e controle da malária. O principal objetivo é de reduzir a morbilidade e a mortalidade da doença e agravamento de casos. O departamento tem várias atividades. Temos a distribuição de mosquiteiro, fazemos pulverização e fumigação. A distribuição de mosquiteiro é feita no processo da indução na empresa. Fazemos também o rastreio nas residências de nossos colegas. Uma vez terminado o processo de integração, um assistente administrativo dos Serviços de Recursos Humanos entregará o seu cartão de acesso ao estaleiro. O seu equipamento básico de proteção individual será entregue pelo armazém geral. Os equipamentos de proteção individual de base devem estar sempre presentes em todos os locais de trabalho. Pode ser necessário equipamento de segurança adicional em função do trabalho efetuado. O kit inclui um capacete de segurança, óculos de proteção e botas de segurança. O EPI é um equipamento de proteção individual na qual todo trabalhador que entra pela primeira vez aqui na Sonamet, tal como nossos clientes, subcontratados e visitantes, é obrigatório o uso desse mesmo equipamento. E dentre esses equipamentos temos o capacete, o fato de trabalho com mangas compridas, o óculos, as botas e as luvas. Inspecionar regularmente os equipamentos de proteção individual para verificar se estão deteriorados. Os protetores dos olhos e da face são concebidos para riscos específicos, como soldadura, cortes, pregagem, incluindo pneumática. Usar as luvas adequadas para o trabalho, como luvas de soldadura para soldar. Devem ser utilizadas medidas de proteção individual especiais em função da tarefa a executar. Manuseamento de solventes perigosos, trabalhos em altura, trabalhos perto ou sobre a água, em espaços confinados ou locais de trabalho afetados por gases, fumos, poeiras, etc. Capacete branco a ser usado por todos os funcionários, clientes subcontratados da Sonamet que não pertençam às categorias abaixo indicadas. Capacete amarelo a ser usado pela equipa do Departamento de Rigging da Sonamet. Capacete azul a ser usado pela equipa do Departamento de Andaimes da Sonamet. Capacete verde a ser usado por todos os funcionários da Sonamet que tenham sido treinados para situações de primeiros socorros. Capacete vermelho para os trabalhadores da Sonamet que tenham recebido formação de combate a incêndios. A circulação no estaleiro é estritamente monitorizada. Os visitantes ou os funcionários do estaleiro que circulem no estaleiro devem exibir o livre trânsito do veículo e podem circular livremente no estaleiro, de acordo com o código de cor específico, indicado no livre trânsito de acesso do veículo. O cartão de acesso de veículos vermelho permite o acesso a todo o estaleiro. O cartão de acesso de veículos verde restringe a utilização dos veículos apenas às estradas principais do estaleiro, tal como indicado no mapa. O limite de velocidade é de 20 km por hora e a utilização do telemóvel é proibida durante a condução. O estacionamento só é permitido nas zonas designadas e em marcha atrás em qualquer altura, para facilitar a evacuação em caso de emergência. O serviço de autocarros está disponível para os peões. Quando estiver a conduzir ou a caminhar, respeite as medidas de proteção coletiva, como barreiras ou as fitas de segurança. Os principais riscos associados à soldadura são as queimaduras e a exposição dos olhos aos raios ultravioleta. Para evitar estes riscos, utilize os seguintes equipamentos de proteção individual: luva de soldadura, proteção auricular, máscara de soldadura, viseira de soldadura e óculos de proteção. Durante esta atividade, certifique-se de que existe ventilação adequada. Isole-se das partes elétricas sob tensão e mantenha-se seco. Não soldar quando estiver molhado. Manter a cabeça afastada dos fumos e não se aproximar demasiado do arco.
Não soldar materiais que tenham estado anteriormente em contacto com substâncias perigosas, a menos que estejam devidamente limpos. Os principais riscos associados às atividades de rebarbar e cortar são os cortes e as queimaduras. Devem ser utilizados equipamentos de proteção dos olhos, dos ouvidos, da cara e das mãos. Utilizar uma máscara anti-pó. Antes de iniciar qualquer operação de retificação de arco, deve fazer uma inspeção completa do seu equipamento. Utilizar o disco correto para o trabalho. Nunca utilizar um disco de corte para rebarbar e cortar. Certifique-se de que a marca de velocidade nominal máxima em RPM no disco é igual ou superior à velocidade nominal da rebarbadora. Antes de utilizar, coloque os discos recém-montados à velocidade máxima. Nunca mude o disco enquanto o cabo da rebarbadora ainda estiver ligado à tomada. Verificar o prazo de validade dos discos antes de os utilizar. Para o processo de corte com oxigênio e acetileno, os equipamentos de proteção individual são os seguintes: óculos de segurança, capacete com viseira, luvas de segurança para soldadura, viseira facial, máscara de segurança. Durante a atividade de corte, as garrafas de oxigênio e de acetileno utilizadas devem ser fixadas a uma estrutura adequada. As garrafas devem ser inspecionadas antes de serem utilizadas, incluindo os reguladores, as mangueiras, os dispositivos de proteção contra retorno de chama, as tochas e os manômetros. As tampas das garrafas devem ser substituídas quando os reguladores são removidos, quando não estão a ser utilizados e ou quando são transportados para um novo local. Todos os materiais combustíveis, tais como papel, plástico, lixo, etc., devem ser retirados da área antes da soldadura ou do corte. Em caso de incêndio, utilize o extintor de incêndio existente na sua área. Os grandes incêndios começam normalmente por ser muito pequenos. É a atenção que prestamos para evitar e conter os pequenos incêndios que impede a ocorrência dos grandes incêndios. Só tente apagar um incêndio se tiver uma saída desobstruída da área. Os extintores funcionam durante cerca de 30 segundos. Se não conseguir apagar o fogo nesse tempo, abandone imediatamente o local. Em caso de incêndio de maiores proporções, a equipa de combate a incêndios da Sonamet intervirá. O estaleiro da Sonamet é bastante extenso. Nós temos inúmeros veículos e máquinas a diesel a circular no estaleiro, bem como inúmeras garrafas, áreas com garrafas de gases inflamáveis como o propano e o acetileno. Portanto, em caso de ocorrência de um incêndio, e sempre que não seja possível, através dos trabalhadores no local, fazer a extinção do incêndio, a equipa de bombeiros é chamada ao local. A equipa de bombeiros também tem a função do apoio ao pessoal da clínica no resgate de trabalhadores relativamente a acidentes em espaços confinados e em trabalhos em altura. Para garantir um trabalho seguro, o estaleiro deve ser mantido limpo. É importante limpar a sua área no início e no fim do dia. Uma má limpeza pode ser a causa de acidentes, tais como tropeçar em objetos soltos no chão, escadas e plataformas, ser atingido por um objeto em queda, escorregar em superfícies oleosas, molhadas ou poeirentas sujas, colisão com objetos salientes, mal empilhados ou material mal colocado, cortar, perfurar ou ferir a pele das mãos ou outras partes do corpo em pregos salientes, arame ou cintas de aço. Os incêndios devido a armazenamento e descarte inadequados de materiais e resíduos inflamáveis ou combustíveis. Mantenha a sua área de trabalho limpa ao longo do dia. Isto minimizará a quantidade de tempo necessário para limpar uma desordem muito maior no final do turno. Os fios, cabos e cordas podem constituir um elevado risco de tropeçar quando estão espalhados pelo chão. Certifique-se de que os cabos de extensão não constituem um perigo de tropeçar, que estão em boas condições e que tenham tamanho adequado para os aparelhos a que estão ligados. Na área de trabalho, os fios e cabos devem ser dispostos de forma a não constituírem um perigo de tropeçamento para si ou para qualquer outra pessoa, mas nunca os esconda debaixo de tapetes ou outros revestimentos semelhantes. Determine o melhor trajeto para os seus cabos, mantendo a exposição mínima do pessoal que passa. Verificar periodicamente todos os cabos de alimentação e substituir quaisquer cabos desgastados ou danificados. Certifique-se de que os fios e os cabos não estão a ser amassados, esticados ou dobrados, pois todos estes problemas podem criar riscos de choque e de incêndio. Agrupar as mangueiras em grupos mais pequenos, para que haja apenas uma exposição em vez de várias exposições. Para dar suporte à sustentabilidade ambiental, a Sonamet implementou o sistema de gestão ambiental baseado na norma ISO 14001, de maneira a cumprir com alguns objetivos ambientais, nomeadamente a identificação, redução e prevenção de toda e possível poluição ambiental gerada e produzida na Sonamet. E desta forma, iremos proporcionar uma melhor qualidade de vida, não só aos nossos colaboradores, como também às nossas comunidades vizinhas.
Certifique-se de que os resíduos são devidamente segregados em contentores adequados. Os resíduos gerais e industriais, como plástico, papel, alimentos, etc., devem ser descartados no contentor verde. Os resíduos metálicos no contentor vermelho. Os resíduos de madeira nos contentores cor de laranja. E os resíduos sólidos perigosos devem ser recolhidos em sacos de plástico amarelos. Se não souber o que fazer com um determinado resíduo, não hesite em contactar o Departamento do Ambiente ou seu representante de HSE. Se for necessário levantar sozinho um objeto pesado, a primeira coisa a considerar é: será que a movimentação manual pode ser evitada? Pare e pense. Posicione os seus pés. Adote uma boa postura. Levante com as pernas, não com as costas. Agarre com firmeza e mantenha-se próximo da carga. Evite torcer as costas e inclinar-se. Movimentar os pés suavemente e não sacudir. Manter a cabeça levantada durante o manuseamento. Não levante ou manuseie mais do que pode ser facilmente gerido. Pousar e depois ajustar. Se a carga for demasiado pesada, ter ajuda ou utilizar um equipamento mecânico. Ao realizar operações de levantamento com o empilhador, certifique-se de que o operador tem formação e está certificado antes de utilizar o equipamento. O empilhador não deve ser conduzido a uma velocidade superior à de uma caminhada rápida. Assegure-se de que o operador sabe como avaliar o peso da carga a levantar. Efetuar um controle visual e operacional do empilhador no início do turno. Verificar a existência de um espaço aéreo adequado antes de levantar a carga. Operar o equipamento de forma suave ao parar, arrancar, levantar e inclinar. Manter os peões afastados de um empilhador em funcionamento. Usar botas de segurança totalmente atadas para proteger contra os choques durante a movimentação de cargas, ou patins e para apoiar os tornozelos. Manter-se sempre alerta e preparar-se para o inesperado. Manter as mãos, os braços, a cabeça, os pés e as pernas dentro dos limites de um empilhador em movimento. Nós sabemos que as nossas atividades acarretam muitos riscos. Dentre as várias temos a caldeiraria, a soldadura e trabalho em altura. Daí é que nós devemos fazer algumas avaliações no sentido de realmente encontrar quais os mecanismos para poder fazer face a esses riscos. É feito o procedimento e aprovado pelo Departamento de Segurança e só após isso é que pode ser realizada a atividade. No fundo, o nosso propósito é proteger os colegas, no sentido que eles venham para o local de trabalho e no final do dia regressam para suas casas sem ocorrência de acidente. Este é o propósito e a importância da segurança no trabalho. A nossa prioridade é, em primeira instância, a segurança, em segunda instância, a segurança, em terceira instância, a segurança e a segurança para sempre. Depois vem a atividade. O documento AIRA descreve um processo formal que deve ser levado a cabo antes de qualquer atividade de trabalho no estaleiro da Sonamet Lobito. Este documento assegura que as pessoas da Sonamet podem efetuar o trabalho utilizando métodos tão seguros quanto razoavelmente praticáveis, a fim de evitar ferimentos ou danos para si próprio ou para o ambiente. A avaliação dos riscos do seu local de trabalho é efetuada para determinar e atenuar os riscos. No entanto, também é da sua responsabilidade garantir que as tarefas possam ser realizadas de forma segura e eficiente, reconhecendo os perigos e os recursos. Não hesite em rever com a sua equipa a avaliação dos riscos presentes na sua área. Em todos os casos, pense antes de agir. Identifique as etapas para concluir o trabalho. Identificar os perigos associados a cada passo. Identificar a forma como os perigos associados a cada etapa serão eliminados ou controlados. Se tiver dúvidas sobre as tarefas que tem de efetuar, pergunte ao seu supervisor e ao responsável pela segurança e saúde no trabalho, antes de iniciar o trabalho. O sistema de elaboração de relatórios de segurança do estaleiro da Sonamet Lobito, PTW, é um sistema formal escrito que é utilizado para controlar certos tipos de atividades de alto risco, tais como trabalhos em espaços confinados, trabalhos com materiais radioativos, trabalhos em altura sem medidas de proteção coletiva. Trata-se de um documento legal que especifica o trabalho a efetuar e identifica as precauções a tomar. Trabalho em espaços confinados. Um espaço confinado é qualquer local, incluindo qualquer câmara, tanque, cuba, silo, poço, tubo, esgoto, chaminé, poço ou outro espaço semelhante no qual, em virtude da sua natureza fechada, exista um risco específico razoavelmente previsível. O banksman deve estar posicionado imediatamente fora do ponto de entrada do espaço confinado e deve monitorizar continuamente todas as atividades dentro do espaço confinado. Deve manter sempre a capacidade de comunicar com as pessoas que se encontram no espaço confinado e com a equipa de salvamento. São necessários testes de gás antes de ser emitida qualquer autorização de entrada em espaço confinado. Se necessário, serão instalados sopradores de ar. Operações de levantamento. Todas as
operações de levantamento devem ser devidamente avaliadas, planeadas e supervisionadas por pessoas competentes e devem ser realizadas de forma segura. As operações de levantamento de rotina são levantamentos inferiores a 10 metros por tonelada, que são efetuados regularmente e incluem geralmente todas as operações normais de manuseamento no estaleiro, tais como levantar vigas, placas, mover a mesa de trabalho. Se o peso de elevação for superior a 10 metros por tonelada, deve ser elaborado um plano de elevação por engenheiro de método. O responsável pela segurança garante que a instalação do equipamento esteja em conformidade com o plano de levantamento. Todas as pessoas envolvidas na operação de levantamento devem ser completamente informadas sobre a tarefa durante uma reunião de toolbox antes de iniciar a operação de levantamento. Durante a operação, todos os movimentos devem ser controlados e assistidos. Não deve ser permitido a ninguém ficar em pé ou passar por baixo de uma carga, e a área tem de ser barricada. Em caso de uma fuga ou derrame, deve intervir rapidamente para isolar, parar, se possível, a fuga da fonte e identificar o produto. Proteger-se do produto utilizando os equipamentos de proteção individual adequados. Contactar o departamento da HSE através do canal 5. Uma pessoa com competência utilizará material absorvente para limpar o derrame. O material absorvente contaminado deve ser colocado em contentores adequados para ser enviado para as instalações de tratamento e descarga. A montagem e a desmontagem de andaimes ou todas as alterações substanciais dos andaimes existentes devem ser efetuadas por trabalhadores com formação adequada e específica, sob a supervisão de uma pessoa qualificada. Antes de utilizar um andaime, certifique-se de que a base está sólida, nivelada e ajustada. Certifique-se de que as pernas estão a funcionar a um nível correto e que todas as braçadeiras estão no lugar. E certifique-se de que o andaime foi aprovado. Só podem ser utilizados andaimes com uma etiqueta verde. Ninguém pode subir no andaime com uma etiqueta vermelha ou num andaime sem etiqueta. A utilização de equipamentos de proteção individual adequados é obrigatória. Sempre que trabalhar por cima de passadeiras, barricar a área abaixo. Nunca se apoie nas calhas de um andaime para aceder a outras áreas. Mantenha a plataforma livre de obstruções e guarde as ferramentas e os materiais de forma ordenada. Colocar os detritos e os resíduos num contentor ou retirá-los imediatamente da plataforma. A utilização do cinto de segurança é obrigatória durante a montagem e a desmontagem do andaime, bem como no andaime com uma etiqueta azul. Nunca retirar uma peça de andaime por qualquer motivo de construção. A proteção contra as quedas é necessária quando um trabalhador está exposto ao risco de cair de uma zona de trabalho cuja altura é de 2 metros ou mais acima da superfície segura mais próxima, acima de uma superfície ou objeto cuja altura possa causar ferimentos ao trabalhador em caso de queda. A proteção contra quedas também é necessária quando se trabalha em elevadores de pessoas, cestos de gruas, numa plataforma sem corrimões ou sobre águas abertas. Certifique-se de que o seu cinto de segurança está sempre 100% atado. O acesso às barcaças de carga nos navios ao longo do cais é estritamente controlado. Pegue num dos coletes salva-vidas disponíveis e vista-o antes de entrar no corredor. O stress térmico ocorre quando os meios do corpo para controlar a sua temperatura interna começam a falhar. Para além da temperatura do ar, fatores como o ritmo de trabalho, a umidade e o vestuário usado durante o trabalho podem levar ao stress térmico. Evite a desidratação bebendo água frequentemente, mesmo que não tenha sede. A tabela de cores da desidratação disponível no seu manual HSE ajudará-lo a utilizar a cor da urina como indicador do seu nível de desidratação e das medidas que deve tomar para ajudar o seu corpo a voltar a um nível normal de hidratação. Situação de emergência. Qualquer incidente deve ser rapidamente comunicado ao seu supervisor. Em caso de incidente, o supervisor dá um alerta à clínica Sonamet por rádio no canal 8. Tente manter a calma e respire fundo. Proteja-se. Informe imediatamente o supervisor. Ligar para a clínica no canal 8 e para o departamento de segurança no canal 5. Em caso de ferimento, não deixe ninguém sem vigilância, a menos que seja absolutamente necessário. Aviso: apenas os funcionários com formação em primeiros socorros devem tentar prestar primeiros socorros. Nunca exceda o seu nível de primeiros socorros. Se um pedaço de material entrar em contacto com os seus olhos, dirija-se a uma das estações de lavagem de olhos disponíveis na sua área. Também estão disponíveis chuveiros de segurança para queimaduras no corpo. Na Sonamet, o nosso dia começa sempre com o Toolbox Meeting, às manhãs, na qual o nosso colega vai falar sobre o tópico definido para aquele dia. Vamos desenvolver. Se houver intervenção dos outros colegas, vão intervir naquele momento. Depois disso, pega a equipa da preservação, que também vai aproveitar para falar da atenção e os cuidados que temos que ter com os equipamentos e o material do projeto. E passando esta fase, o supervisor, no caso, vai tomar a palavra, vai falar das atividades do dia que vão acontecer, vai identificar os riscos, vai aconselhar aos colegas quais são os cuidados que têm que ter e, ao mesmo tempo, também vai falar da importância da comunicação na coordenação das atividades para que não haja um clash no sentido de respeitar o SAIMOP. Passado isto, então pedimos se tem algum comentário dos colegas e se não houver nada, então o supervisor deseja um bom trabalho
ao pessoal. Constitui o momento para o supervisor da equipa de trabalho em cada área se certificar de que todas as pessoas envolvidas na atividade compreendem plenamente as tarefas, os perigos envolvidos, as medidas de controle dos perigos a utilizar e os procedimentos a seguir. Todos os grupos de trabalho realizam uma reunião diária da Toolbox no início de cada turno. Em primeiro lugar, para discutir os tópicos diários planeados pelo Departamento de Segurança numa base mensal. Em segundo lugar, para discutir o âmbito do trabalho planeado para esse dia, para que as pessoas sejam responsáveis pela sua própria segurança e pela segurança das pessoas que as rodeiam. Todos têm de participar na gestão da saúde e da segurança. O cartão de observação HSE é utilizado quando alguém vê algo que lhe parece inseguro ou um comportamento de risco. Antes de preencher o cartão de observação, é importante corrigi-lo ou chamar a atenção de alguém que o possa impedir. Todos os cartões de observação HSE devem ser apresentados ao Departamento de Segurança. A comunicação destas observações e intervenções revelará se existem tendências que possam ser abordadas através de formação ou de outras medidas corretivas. Resposta de emergência. Durante a sua atividade, assim que ouvir o alarme do estaleiro, pare o que está a fazer. Desligue os equipamentos elétricos. Mantenha a calma. Não corra e dirija-se ao ponto de reunião mais próximo. O supervisor fará uma chamada nominal para se certificar de que todos estão presentes. Só volte ao trabalho quando receber instruções do seu supervisor. Programa Prémio de Segurança. O objetivo do programa Prémio de Segurança SONAMET é premiar os colaboradores e grupos que tenham demonstrado um compromisso sustentado com a segurança, exemplificando-o nos seus comportamentos, bem como partilhando o seu compromisso com os outros. Mensalmente, após a decisão tomada pelo Comitê de Seleção, 3 trabalhadores e um supervisor são selecionados e recebem os seus prémios durante a cerimónia perante uma grande multidão composta pela força de trabalho do estaleiro, o pessoal de supervisão, os clientes da SONAMET e a direção do estaleiro. Os campeões de segurança do trimestre e os campeões de segurança do ano também são premiados. Esta cerimónia é também uma oportunidade para a direção da SONAMET reforçar um ponto de segurança específico. Agradecemos a vossa atenção e esperamos que o vídeo que acabaram de ver tenha servido para elucidar os aspectos mais importantes ligados à segurança, respeito ao meio ambiente e saúde que deverão ser observados durante a vossa visita entre nós. Desde já, agradecemos a vossa visita, trabalhe com segurança e viva com confiança. Muito obrigado.